Olá pessoal, eu sou Simone Cassini do escritório BMS Advocacia e o tema do nosso vídeo de hoje é pensão por morte. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas com relação a esse tema, principalmente por causa da reforma da Previdência, mas vocês vão conseguir compreendê-lo em menos de 10 minutos, porque eu consegui resumir os principais tópicos e vocês vão compreender, primeiro, o prazo para requerer, o valor do benefício, a duração, a possibilidade de acúmulo e, por fim, um bônus, é possível casar? Quem recebe pensão por morte pode se casar novamente? É possível receber, por exemplo, outra pensão por morte? No finalzinho a gente vai chegar a esse assunto e eu vou explicar para vocês. Nós vamos começar aqui com prazos para requerer. Bem, gente, primeiro eu vou deixar bem claro que esse prazo não é decadencial. Não significa que se a pessoa não requerer nesse prazo, ela vai deixar de receber pensão por morte, ela vai perder o direito. Não, nada disso. Então, esse prazo aqui é somente para você receber retroativo desde a data do óbito. Então, vamos lá. Quem tem mais de 16 anos tem um prazo de 90 dias para requerer o benefício. Se não requerer dentro de 90 dias, não recebe retroativo. Mas requereu dentro de 90 dias da data do óbito, o pagamento será retroativo. Menores de 16 anos têm um prazo maior, tem um prazo de 180 dias. Valor do benefício. Gente, existem duas situações específicas aqui. Quando a pessoa já é aposentada, e quando ela falece, ela recebia benefício de aposentadoria. E quando a pessoa estava na ativa, não recebia benefício nenhum do INSS ainda. No primeiro caso, a base de cálculo para a pensão por morte será o próprio valor da aposentadoria. Mas a pessoa na ativa, como ela não recebe nenhum benefício, o INSS fará uma projeção de um benefício. E o benefício será o quê? A projeção do valor da aposentadoria por invalidez, que é um cálculo muito prejudicial. Como é feito esse cálculo? Bem, o INSS primeiro ele pega todas as contribuições da pessoa desde julho de 94 e faz uma média. A partir dessa média, ela vai aplicar um percentual de 60%, mais 2% que ultrapassar 15 anos se mulher, ou 20 anos se homem. Então, esse cálculo ele reduz muito o valor do benefício. Ainda, depois de fazer esse cálculo, é aplicada a cota familiar. Essa cota familiar ela é aplicada tanto no primeiro caso como no segundo caso, tanto na pessoa que já era aposentada como a quem ainda não era. Então, a cota familiar será de 50% para o beneficiário, o pensionista, mais 10% por dependente. É importante esclarecer aqui que esses 10%, se o dependente ele parar de receber, por exemplo, o menor que completa 21 anos, ele não vai para o pensionista. Então, a pensionista que recebia 50% mais 10%, que é 60%, por causa da cota familiar, e esse dependente ele deixa de receber, o benefício vai deixar de ser 60% e vai passar a ser 50%. É importante vocês saberem disso. Duração, gente, em muitos casos, a pensão ela não é vitalícia, ela tem prazos, e isso a partir da Lei 13.135 de 2015. Então, é muito importante vocês pegarem a carta de concessão de vocês ou observarem a data do óbito para saber se essa tabela que está aqui ao lado vai ser aplicada a você ou não, tá? Então, vamos lá. A duração vai depender da idade do dependente. Se o dependente na data do óbito tinha 20 até 22 anos, o tempo de recebimento da pensão será de apenas 3 anos. E assim continua, por faixas etárias, de 22 a 27, 6, de 27 a 30, 10, de 31 a 41, 15 anos, de 42 a 44, 20 anos, e só será vitalícia a pensão a partir dos 45 anos. Vai existir também casos em que a pensão será paga por somente 4 meses, sim, a pessoa até se assusta ao saber disso. Quando que isso vai acontecer, Simone? Quando a pessoa ela é casada há menos de 2 anos ou vive em união estável há menos de 2 anos, até a data do óbito, ou quando a pessoa, o segurado, que veio a falecer, tinha menos de 18 contribuições. Nesses casos, a pensão será apenas de 4 meses. É possível acumular pensão e aposentadoria? Gente, a partir da emenda constitucional 103 de 2019, é possível sim, porém,
o menor benefício vai sofrer redução. Então, o que é importante vocês saberem? Que não importa se é pensão ou se é aposentadoria ou menor benefício, uma delas vai sofrer a redução. Pode ser que seja aposentadoria, pode ser que seja pensão. Isso para quem não tem direito adquirido. Se a pessoa veio a falecer antes da emenda constitucional e se o direito à aposentadoria, né, ele também está com base no direito adquirido, essa regra de redutor ele não se aplica. Por isso que eu oriento as pessoas que estão nessa situação a fazerem um planejamento previdenciário para saber se o redutor é melhor do que, por exemplo, um benefício com base no direito adquirido, porque em alguns casos não compensa, é necessário fazer cálculo. Como é feito esse cálculo, Simone? Agora vamos falar, né, do planejamento, não. Como é feito o cálculo do redutor? Gente, o cálculo do redutor é por faixa salarial. Então, não existe no INSS benefício menor que salário mínimo. Não existe no Brasil, tá? Então, se a pessoa recebe pensão por morte ou vai receber uma aposentadoria na faixa salarial de salário mínimo, esse benefício ele não vai sofrer o redutor. Mas a partir do salário mínimo, ele vai sofrer redutor. Então, se o benefício que ultrapassar um salário mínimo, ele tem de 1 a 2 salários mínimos, haverá um redutor nessa faixa salarial de 60%. Na segunda faixa salarial, né, de 2 a 3 salários mínimos, 40%, 3 a 4 salários mínimos, 20% e acima de 4, 10%. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse cálculo com essa tabelinha aqui, prestem atenção nessa tabela. Eu trouxe como exemplo um benefício de aposentadoria de R$4.000 e um benefício de pensão por morte de R$3.000. Nesses dois benefícios, qual é o menor? O menor é a pensão por morte. Qual irá sofrer a redução? A pensão por morte, porque ela é a menor e é isso que diz a legislação. Se fosse a aposentadoria, seria a aposentadoria, mas nesse caso é os R$3.000 da pensão por morte. Bem, eu vou pegar esses R$3.000, observem que na segunda tabelinha aqui embaixo eu fiz 3 colunas, uma coluna de percentual, uma coluna de base e uma coluna com o valor decorrente da aplicação desse percentual na faixa. Então tá, valor barra faixa. E eu distribuí esses R$3.000 nessa coluna do meio. Essa coluna do meio aí, esse 1.212 mais 1.212 mais 576, se vocês somarem, vai dar exatamente R$3.000. Eu distribuí esse valor e agora eu vou aplicar o redutor para saber quanto que vai ficar essa pensão por morte. Bem, na primeira faixa, como eu falei para vocês, o salário mínimo não sofre redução, então vai ser 100% do salário mínimo. Então, o valor calculado será 1.212. Na segunda faixa, haverá a aplicação de um redutor. A pessoa receberá apenas 60% dessa segunda faixa. Então, 60% de 1.212 é R$ 727. Na terceira e última faixa, porque os 3.000 acabou ali naquela terceira faixa, eu vou aplicar o redutor, calculando 40% desse valor residual aí de R$ 576, que deu R$ 230,40. Bem, qual é o valor total, então, dessa pensão após a aplicação do redutor? R$ 2.169. Enfim, Simone, como que ficou o resultado dessa conta, né? O acúmulo da pensão com a aposentadoria? A pessoa que deveria receber, se não existisse essa regra, um valor total de R$ 7.000 nesse acúmulo, não vai receber 7.000, vai receber, aplicando-se o redutor, R$ 6.169. Fácil o cálculo, né? Você consegue fazer. Bem, Simone, é possível quem recebe pensão por morte casar novamente? Gente, é possível. No INSS não existe regra. Eu não estou falando de regime próprio. Regimes próprios têm leis próprias. Então, em alguns regimes, consultem a legislação de vocês. Em alguns estados é proibido sim. Mas no INSS não tem legislação que proíba. Então, quem recebe pensão por morte pelo INSS pode casar novamente. Só não pode receber uma segunda pensão por morte. Isso não é permitido. Tá? Então é isso, tá com dúvida ainda? Manda mensagem pra gente, a gente responde, tá? Entre em contato, não fique acanhado. Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram é Advocacia BMS Oficial.
Veja os nossos vídeos, a gente sempre vai fazer vídeos assim rápidos, em questão de minutos, para vocês compreenderem o tema. Tá na dúvida ainda? Manda pergunta, a gente faz novos vídeos aqui, ou até mesmo responde as suas perguntas de forma, inclusive até imediata, se a gente estiver acordado, não for meia-noite, enfim, tá? E é isso, pessoal, fiquem com Deus.